versículo 13 em diante. A palavra do Senhor nos diz assim: olha que Tiago está dizendo à igreja do Senhor Jesus, a própria igreja que ele era pastor, em que ele estava em Jerusalém. Esse Tiago é irmão de Jesus, e ele medita nessa palavra, porque o povo de Deus andava muito certo de si, muito seguro de si. Eu publiquei no meu Instagram essa semana que para que você tenha honra, você tem que dar honra, sabe? Se você quer receber algo, ter algo, porque a palavra do Senhor diz que é dando que a gente recebe. Se você quer receber, você quer ser amado, ame as pessoas, porque não tem como a gente receber o amor e dar o ódio. Não tem. Se alguém der o ódio depois do amor, essa pessoa está doente. Você vai ver logo que elas têm uma deficiência, algo que não está correto. Mas na sua normalidade, acho que você pegou a água errada, hein? Porque ele não tem a cádia. Então o que acontece? O que acontece é que a gente, quando olha para dentro da realidade da palavra do Senhor, a gente encontra muitas pessoas dentro da igreja na visão de caminhar por si só. Elas acham que elas podem ser bem-sucedidas sem ter Deus. Elas acham que elas são autossuficientes. A gente encontra muito isso dentro das igrejas. E por que não falar dentro da nossa igreja? Porque nós fazemos parte do corpo das igrejas do Senhor Jesus Cristo. Eu não estou aqui falando de uma pessoa específica, estou falando num geral, numa tese, no que nós, seres humanos, fazemos. Nós sempre começamos um novo ano com uma intenção de um plano de concretizar algo, ou planos. E a gente acha que as nossas forças estão em nós. Sabe? Nós podemos fazer, nós iremos fazer, eu posso fazer, eu posso. Então, não adianta, se nós tentarmos usar as coisas de Deus, os dons de Deus, tudo que Deus deu para nós, para sermos bem-sucedidos, ou seja, nós tirarmos vantagem, usar aquilo que Deus nos deu, para sermos famosos, sucessos, a gente vai se arrebentar. Porque não é o que Deus deu para nós. E às vezes a gente pensa que se a gente utilizar isso que Deus deu para nós, nós somos fortes o suficiente para vencermos na vida. E não é bem assim. Porque a Bíblia já nos diz que os nossos planos não são os planos de Deus. Os planos de Deus não são os nossos planos. Por quê? Porque nós fazemos planos com o nosso intelecto, com o nosso raciocínio, como seres humanos. Mas nós esquecemos que um dia, quando nós demos a nossa vida para Jesus, nós já deixamos de ser nós mesmos. Nós temos um Senhor na nossa vida. Nós temos um Senhor que Ele é verdadeiro. Ele consiste, Ele vive, Ele existe na nossa vida. Então, às vezes nós esquecemos de pedir a Deus, a aprovação daquilo que nós vamos fazer. E nós fazemos porque achamos que Deus vai nos aprovar, que Deus vai nos ajudar. E aí a gente fica, Deus vai me ajudar e eu vou conseguir fazer. Se é o que você quer, cuidado, que pode ser que não seja plano de Deus. Eu conheço muita gente que veio para a América que não é plano de Deus. Eles não estão vivendo, eles estão sobrevivendo. Sabe o que é sobreviver? Lutando. Eles rodam, mas não saem do mesmo lugar. Eles não conseguem planar, eles não conseguem estabilizar. Eles estão sempre em lutas, sempre acontecendo. Entra aqui, sai aqui, entra aqui, sai aqui, entra aqui, sai aqui, entra aqui, sai aqui. Por quê? Porque eles não vieram com a vontade de Deus, eles vieram com a sua própria vontade. Eles vieram com a permissão de Deus, não vontade. Lembra de Saul? Saul foi dado como rei por Deus ao povo de Israel, porque o povo queria um rei guerreiro. Então Deus diz, que quer? Então toma. Depois você vai ver o que vai dar no final.
Eu não estou nesse negócio. E aí o que aconteceu? Saul foi pelos seus planos, pelas suas vontades, e no final juntou o pé com a mão ao ponto de suicidar-se. Né? Ele se jogou em cima de uma espada e se suicidou. Ninguém o matou. Né? Ele mesmo se matou, no caso. Então, todos esses planos, a gente tem que entender. E é isso que Tiago está falando para a igreja nessa época aí. A igreja está meio confusa, o povo meio confuso. E a gente quer trazer esse versículo bíblico para que a gente possa também meditar um pouco mais na nossa vida. Olha o que está escrito. E agora vós, e agora, como se fosse, e agora vocês, o que dizem? Hoje ou amanhã irei a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida. Porque o que é a vossa vida? Aí ele diz, a sua vida, a nossa vida, a vossa vida, é um vapor, que aparece por um pouco de tempo e depois desvanece. Em um lugar que deveis dizer, se o Senhor não quiser, viveremos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória, tal como esta, é maligna. Olha o que ele está dizendo para nós. Isso para a igreja está dizendo para nós. Aquele, pois, que fizer o bem, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Parece que essa frase, ela não está no contexto do que se falava antes, mas se você ler todo o capítulo, você vai entender muito bem o que ele está dizendo. Mas vamos voltar para os versículos anteriores, até o versículo de número de 13 ao 16. Quando ele diz para a gente que nós fazemos planos, que nós determinamos a nossa vida, que nós iremos vencer, que será um ano diferente, né? Que vai ser um ano que a gente vai mudar, porque nós vamos guerrear nesse lado, vamos lutar por esse lado, vamos correr para esse lado, vamos juntar para esse lado. São traços escritos e riscados que a gente faz dentro de um rascunho de um próximo ano, uma próxima vida, que a gente não sabe se vai dar certo. Um ano que começa é como a gente entrar no túnel e sem saber onde o túnel vai sair. Ah, mas com Deus eu sei onde vai sair. Eu sei. Eu sei que com Deus você vai saber onde você vai sair. Eu também vou saber onde vou sair. Mas o que resta saber é se Jesus está no túnel. Porque às vezes nós entramos nesse túnel. As pessoas fazem planos, as pessoas compram, as pessoas vendem, as pessoas abrem, as pessoas fazem dívida, dependendo das suas próprias forças. Eu já trabalhei num grupo de amigos brasileiros que eu dizia, graças a Deus, mais uma semana Deus me deu. Deus me deu esse salário dessa semana. Um amigo meu, até então lá na época era meu amigo, agora não encontro mais, ele dizia, não, Deus não, foi eu que trabalhei. Não foi Deus que trabalhou para mim. Então essas ignorâncias existem até hoje em diversos lugares por aí. Que quando você fala que é Deus, a pessoa diz que não é Deus, é Ele. Então tudo isso a gente encontra, por quê? Porque a gente faz plano em nós mesmos. A gente dorme à noite, esquece do dia que passou. A gente amanhece o dia, esquece da noite que passou. E um novo dia começa. E às vezes a gente se ocupa tanto na vida que a gente esquece de parar e respirar e dizer assim, Deus, muito obrigado pelo hábito de vida, pelo ar nos meus pulmões, pelo dia que eu passei, pela comida que eu comi. Tem gente que não ora. Estou falando de pessoas dentro da igreja. Não é só na nossa, dentro das igrejas que eu estou falando. Não é só na nossa igreja. Eu conheço pessoas que trabalham tanto em prol de comprar, de querer, de adquirir, que elas acham que vão ser bem-sucedidas quando tem na mão. Com Deus não é ter, é ser. Porque você não vê nenhum servo de Deus que ele tirou da pobreza e levou para a riqueza. É o contrário. Ele tirou da riqueza e levou para a pobreza. Para que as pessoas pudessem depender dele. E hoje, muitos de nós estamos aqui dependendo de nós e esquecemos de depender de Deus. É por isso que a gente sofre o que sofre.
É por isso que tem muitos que trabalham que nem louco e o de lá consomem. E quando volta não tem nada. Quando quer voltar não tem nada. Porque os gafanhotos consumiram tudo do outro lado. Porque falta o quê? Falta Deus nessa história. Porque quando a gente põe Deus nos planos da gente, as coisas mudam. Nós vivemos numa situação em que a gente não sabe o que vai acontecer. Eu não sei se vocês estão acompanhando o news, as notícias do mundo. A Europa está entrando numa recessão muito grande. E já está dando efeito no Brasil. E daqui a pouco vai dar efeito na América. A América já está em recessão há muito tempo. Por que nós, imigrantes, não sofremos? Porque nós vivemos numa camada da sociedade que o americano não vive. Mas o americano, sim, que tem dinheiro, já está sofrendo, está sentindo a recessão. A Europa está entrando. Daqui a pouco, quando nós viermos sentir, é porque as coisas estão muito mais além do que a gente pensa. E ninguém espera isso. Quer ver uma coisa muito... Se a gente não tiver Deus, a gente entra no desespero, irmão. A gente fica numa loucura. 2019 e 2020. Quantos aqui esperavam que ia vir aquela peste todinha que veio? Quantos esperavam que ia vir aquela doença que ia matar milhares de pessoas? Quantos esperaram? Quantos fizeram dívidas? Quantos desesperaram porque não podiam trabalhar? Quantos? Quem podia imaginar? Ninguém podia imaginar. Porque quando as conversas chegam no ar, é porque as coisas já estão fora de controle. Os homens da política conhecem. Os grandão conhecem, sabem muito bem, mas eles seguram as notícias até chegar na população. Quando chega na população, já estourou. Eles se cuidam antes, mas nós é que sofremos na linha de frente. Quantas pessoas foi pega com morte? Quantas perderam parentes na Covid? Quantas perderam trabalho? Quantas foram tomadas casas, foram tomados carros, porque não podiam pagar? É isso que a gente está se referindo. Porque quando a gente tem um Deus na nossa vida, as pessoas... Eu entendo quando as pessoas dizem assim, eu não vivo a inflação deste mundo, eu vivo a economia do céu. Isso é bonito de dizer. Isso é lindo. Isso é chavão que leva o povo ao delírio. É por isso que eu digo, eu vejo muita gente emocionada com as pregações de hoje. Ao delírio. Mas vai embora, passou tudo. Volta na mesma miséria, volta na mesma desgraça. O delírio não muda. Não muda nada deles. É igual, irmão. Nós carioca, vivemos muito isso na nossa pele. Vai chegar agora o carnaval. Essa semana é a semana do carnaval. Todo mundo esquece dívida. Ano passado, ano retrasado não teve, mas ano passado teve carnaval. A Covid estava lá, como está hoje, milhares de gente na rua. Ninguém pegou Covid, ninguém pegou Zika, ninguém pegou chikungunya, os hospitais ficaram vazios, não aconteceu nada. Nada. Depois do carnaval, milhares de pessoas ficaram doentes. Aí os aumentos vêm da gasolina, o aumento vem da carne, o aumento vem não sei de quê. Aí depois, todo mundo começa a chorar. Não tem comida para comer, não tem trabalho para trabalhar, não tem médico para poder cuidar. Agora, aí depois vai para os jogos de futebol. Milhares de pessoas pagando $120, aliás, R$120 por um ingresso para entrar no estádio de futebol. Milhares, 65 mil pessoas dentro do estádio de futebol. Pagando tudo isso. Aonde vem esse dinheiro? Daqui a pouco não tem dinheiro. Sabe o que é isso, irmão? É porque eles vivem de emoções. E eu vejo muito crente vivendo de emoções. Mas não querem aprender da palavra de Deus. Não querem aprender que nós somos dependentes de Deus. São pessoas que lembram de Deus somente quando as coisas estão ruins. Ai, meu Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Sabe por que as igrejas estão vazias durante a semana? Porque muita gente chegou em casa cansada, não tem coragem, não tem saco de vir para a igreja. Não querem vir para a igreja. Tem muita coisa para fazer, no seguinte, tem que trabalhar.
Mas quando ela perde, elas vão para a igreja, elas fazem campanha, ela vem chorar, vem pedir emprego, vem pedir oração. Por quê? Porque elas estão necessitadas. E nosso Deus é um Deus que é bolso, é saco de Papai Noel. Ali dentro tem tudo, tem saúde, tem trabalho, tem comida, tem tudo ali dentro. Dá aí, Papai Noel, dá. É assim que eles agem. Falta o quê? Falta dependência de Deus. E o pior disso tudo, irmão, é que no final da história desse povo, da minha história, da sua história, da história dessa humanidade, nós vamos deparar com esse Deus, que tudo isso vai vir à tona. Tudo isso vai ser totalmente questionado. Tudo isso vai ser totalmente julgado pelo próprio Jesus, que nos salvou na cruz do Calvário. Quando Tiago chega para a sua igreja, para o seu povo, e começa a falar isso, ele diz assim: quem são vocês? Porque tem pessoas que depois de ter tudo que eles conseguem, ele acha que eles têm tudo. Sabe? E aí eu tenho tudo, não preciso de mais nada. Irmão, a maior ignorância do crente é quando ele se converte, depois ele cai na mordomia. Ele não quer mais falar de Cristo para ninguém, ele acha que está bom, não precisa mais falar para ninguém, não precisa ganhar ninguém mais para Jesus. Está tão bom na igreja, eu vou lá, participo, vou embora, acabou, tem comunhão, tem almoço, eu vou embora. Esquece que não foi para isso que nós fomos chamar. A igreja não foi chamada para isso. A igreja foi chamada para poder aprender o Evangelho, em viver o Evangelho e explicar o Evangelho para os outros. É aqui que a gente recarrega a nossa bateria para ir lá fora e ganhar. Essa é a missão da igreja. Mas a gente, para ter comunhão, mas a gente, para poder trazer algo novo, mas a gente faz um monte de coisa e o povo vai vivendo disso. Mas o verdadeiro Evangelho eles não praticam. Aí Tiago vem e fala assim: quem vocês pensam que vocês são? Vocês são vapores. Sabe o que ele está dizendo? É porque no mundo espiritual são vapores. Hoje existe, daqui a pouco não existe mais. Sabe? A vida é muito curta, as pessoas pensam que não é. A vida é como, sabe aquele tempo que tinha um CD de música? Era um long play. Era um disco desse tamanho. Vinil, né? Aí tinha 12 músicas, 6 de um lado, 7 de um lado, do outro lado mais 6, mais 7. Então era assim. Então você colocava desde a primeira música até a última, estava ótimo. Bastante música tocando, você ouvindo, daqui a pouco aquilo está. Acabou, chegou lá embaixo. E a agulha ficava assim, ó, saindo, avisar para você virar o disco, não era assim? A vida é desse mesmo jeito. A vida, as pessoas, hoje, vocês que têm menos idade do que nós, vocês não entendem. Vocês ainda não entendem, porque não querem entender. Porque a gente fala. Chega uma hora que você não faz mais cálculos. Você não pode fazer mais cálculos. Porque a sua vida vive de hoje. Porque amanhã está muito próximo de você terminar a sua vida. Porque a gente entra numa linha. Então, é por isso que Salomão, quando chegou no final da vida dele, ele diz: tudo é vaidade. Porque com toda a sabedoria dele, com toda a riqueza, de tudo que ele desfrutou, mais aquele monte de mulher, ele disse: no final, tudo é vaidade. Sabe por quê? Chega no final, a vida termina. O ar falta. Davi sentiu a mesma coisa. Não tem jeito. E aí a gente está falando: olha, a vida está aqui, olha, o caminho está aqui, olha. As pessoas não estão ouvindo. Elas não estão ouvindo. Aí quando vem a desgraça na família, é que elas vão ouvir. Aí tem que ouvir a voz de Deus, o consolo de Deus. Não adianta. A desgraça já veio na família. A tristeza já veio na família. Aí Tiago vem: o que vocês pensam que são? Quando vocês estão por cima da vida de vocês, vocês não querem nem saber. Aí quando vocês perdem, aí vocês correm para Deus. Vocês fazem tratos, vocês fazem planos, vocês fazem acordo, vocês estão subindo. O que vocês pensam da vida? Vocês são vapores. Nós somos vapores. Daqui a pouco a gente some. E alguns somem antes de ficarem velhos. Infelizmente a gente soube dessa brasileira que perdeu a vida, ela e 2 filhos, na Rota 8. Lá na saída 23. O caminhão chegou, bateu no carro, levou. Morreu mãe, morreu 2 filhos. Um de 6, outro de 9, uma de 9, outro de 6. 3 anos. Morreram dentro do carro. Tão novo. E outros que já estão morrendo.
não chega a velhice, não chega a idade. A morte chega para todos. A gente tem que parar, irmão. Nós estamos vivendo um momento muito sensível. Sabe? Tem gente pensando grande demais. E esquecendo de colocar na mão do Senhor. O Senhor é que tem pensamentos de nós. O Senhor é que tem... Mas sabe o que é isso? Porque não tem paciência de esperar a voz de Deus. Estão fazendo planos. É por isso que eu digo sempre, cuidado, não deixa, porque às vezes a gente está tão cheio de plano, tão cheio de futuro, que a gente esquece o presente. O presente é viver na vida com Deus. Viver a vida com Deus. Saber o que Deus pensa de nós e quer de nós. Porque senão a gente começa a viver devaneios. A gente começa a viver situações que a gente não pode nem imaginar. Então, a gente tem que, sabe, a vida de Saul, a própria vida de Eva, é uma coisa que sabe, se ela pensasse um pouquinho antes de dar ouvido à serpente, ela teria, sabe, tomado um posicionamento diferente. Mas ela, para mim, ela estava tão deslumbrada com tudo que tinha ali, que ela começou a perder o ouvido. Porque Eva entendia muito bem que o Senhor Deus vinha todo cair da tarde conversar com o esposo dela. Se ela tivesse questionamento e ainda ouvido e pensamento, porque ela era dotada de pensamento, viu? Não pensa que ela era animal irracional, não. Ela era um animal racional, como nós somos, tá? Seres humanos racionais. Ela era um ser humano. Nós estamos falando de animal, não de bicho, mas animal porque é a raça humana, né? A gente é direcionado nesse ponto. Nós somos dotados de discernimento. Ela tinha discernimento. Se ela foi colocado no ouvido dela para comer do fruto da árvore que estava no centro do jardim, por que ela não esperou Deus ir para ter com o esposo e não perguntou a Deus, ou não perguntava o esposo para perguntar a Deus? Porque já era uma ordem para não comer. Por que ela não disse assim, olha, a serpente mandou comer, que não tem problema nenhum? Não, ela comeu. Por quê? Porque ela estava envolvida com uma série de coisas. Ela não pensou em Deus. Ela não pensou na palavra de Deus. Pois é, irmão, a palavra de Deus está aqui todo dia de culto. Todo dia de culto direcionando. Às vezes eu vejo na cara, no rosto das pessoas que me ouvem, que já estão impacientes do que eu falo. Mas eu vou falar até o dia que entrar na cabeça delas o que precisa entrar. Porque eu estou aqui para falar o que a Bíblia fala. Eu não tenho outro caminho a seguir. Eu não tenho outro caminho a seguir se não for o caminho da Bíblia. E se a Bíblia fala naquilo que a Bíblia fala, é aquilo que eu vou falar. Mas quem não quer ouvir, por quê? Porque está envolvido numa roda de vida, muito preocupada com o dia de amanhã, e esquece que o dia de amanhã pertence a Deus. Você quer viver amanhã? Viva hoje. O futuro não existe se você não viver hoje. Hoje é o teu futuro. Mas hoje é o teu futuro. Porque se você não fizer hoje, não tem futuro. O futuro, se você olhar para a visão normal, não tem futuro se você não viver hoje. Você não chega lá. Você não chega lá. Então, se a gente viver o futuro hoje em Deus, a gente consegue chegar no amanhã. Por quê? Porque Deus tem planos para nós. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. Eu já contei para vocês que nós compramos uma casa. Eu e minha família, não agora, no passado. Compramos uma casa. Olhamos a casa, gostamos, compramos a casa. Eu não perguntei a Deus. Eu achava que eu tinha que comprar aquela casa. E Deus estava no negócio. Nós perdemos a casa. Botamos a casa para vender, perdemos a casa. Mudamos para apartamentos, estamos no condomínio. Depois de mudar de um de outro, estamos no nosso condomínio. Quando hoje a Sílvia fala assim, olha essa casa, aquilo chega a me arrepiar a cabeça. Porque eu entrei em choque do que aconteceu. Não é fácil. Não é fácil você encontrar uma casa com tudo que você quer e de repente você tem que abrir mão de tudo. E no final você fica doido para desfazer daquilo
Porque o negócio ficou pesado para a gente. Por quê? Porque não tinha a mão de Deus. Não tinha a mão de Deus. E é por isso que eu digo, cuidado no que você faz. Por experiência. Não é que a gente está dizendo, ó, você vai se dar mal. Não. Cuidado no que você faz. Porque você é o quê? Você é vapor. E tem uma coisa, as coisas não chegam ao ponto que você quer se não tiver a vontade de Deus primeiro. Oxalá que a sua vontade seja a mesma de Deus. Ah, não, mas se eu estou em Deus, aquilo que eu faço, vou ser bem sucedido. Porque tem aquele negócio, olha, Deus fala assim, as pessoas usam esse versículo, muito bom. Eu adoro essas coisas. Eu adoro quando as pessoas usam o versículo para justificar os seus erros, os seus caminhos tortos. Deus fala assim com Moisés, Moisés, Abraão, né? Abraão, que ele diz assim, olha, aonde tu for, serei contigo. Foi com Abraão, foi com Moisés, aonde você botar a planta do seu pé, eu estarei contigo. Josué não. Não. Com Josué diz, levanta, passa o Jordão e segue. Foi como? Josué? Aonde botar a planta do seu pé, então Josué? Então tá bom. E com Abraão também foi, não foi? Eu estarei junto contigo. Para onde você vai me mandar? Te darei a terra, eu te mostrarei a tua terra. Te farei você pai das nações, não é isso? Então, o que é isso? É que as pessoas acham que aonde que ela botar os pés dela, aonde ela for, Deus vai abençoar. E não é assim. Só que nessas duas passagens da Bíblia, tinha um direcionamento de Deus para com eles. Ó, vai lá, passa o Jordão, atravessa o Jordão, levanta, tenha ânimo, porque aonde você estiver, eu estarei convosco. Ei, Abraão, sai do meio da sua parentela, sai do meio, larga tudo que você tem, porque viveu uma vida boa, larga tudo que você tem, segue, vou te mostrar a terra que você vai herdar, a terra que eu prometi aos seus pés. Então eles acham que botar pé, aonde eles querem, eles vão ser bem sucedidos. Não, vão ter problemas sérios. Por quê? Porque se eles não tiverem uma vida desse jeito, se eles não tiverem um posicionamento de Deus, uma vontade de Deus, não conseguem. O final é desapontamento. Sabe, as pessoas falam assim, eu casei com fulano. O fulano e a ciclana não era assim quando eu casei, mas agora está assim. Mentira! Já era. De um jeito ou de outro, dava sinal que era torto. Depois que casa, mas agora você tem que chupar a cana toda. Mas Deus vai te abençoar, Deus? Não, pelo além de Deus, você vai ter que morrer com ele. Ou com ela. É lei de Deus. A Bíblia dá respaldo para essas coisas. A não ser que haja o quê? Ali é uma traição, isso depende. Senão, você vai ter que morrer com ele, com ela. Não pensou nisso? Perguntou? Foi pela cara, foi pela beleza, foi pelo corpo? Foi? Então agora vai até o osso, filho. Aí depois querem que Deus levante, Deus entre, que Deus transforme a mulher, que Deus transforme o homem. Ué, por que você não se transformou antes de casar? Por quê? Porque o amor cega. O amor cega, não existe amor ainda. Existe a paixão. Amor é com o tempo. Esse negócio, amor à primeira vista. Isso é história de burro e fora, de bobo, que quer enganar os trouxas. Não existe. O amor se cria. Você não vê o amor. O amor se cria, se constrói ao longo do tempo. Você vê a paixão, porque o corpo lhe atrai, porque os olhos lhe atraem, o cabelo lhe atrai, só isso. Mas amor à primeira vista não existe, irmão. Existe paixão à primeira vista. Se atrai, sai desse mundo de Cinderela. Isso não é verdade. Isso aí é Hollywood. Sabe? A primeira, me apaixonei. Apaixonou sim, aí eu concordo. Me apaixonei. Mas amor, isso é Cinderela. Sai, Rapunzel. Sai desses cabelos longos, meu filho. Sai dessa história. Seja verdadeira. Até para escolher mulher e marido, Deus escolhia. Deus dava. Porque sabia o que estava dando. Sabia o que estava direcionando. Então, são planos. E a gente tem que viver baseado o quê? Na fé, na palavra de Deus. Na racionalidade da palavra de Deus. Sabe? Aí depois, a gente fica pelos cantos, choramingando, pedindo para Deus intervenção.
Sabe? Aí, como Deus é bom, Deus sempre dá um jeitinho, mas até quando eu não sei. Mas que vai passar por momentos difíceis, vai passar. Porque aquilo que a gente dá é aquilo que a gente recebe. O que a gente planta é o que a gente colhe. É por isso que Tiago chama a atenção desse povo e no final ele fala para eles assim, olha, aquele que pode fazer, sabe que pode fazer o bem e faz, faça, porque se não fizer, está pecando. O que ele está dizendo com isso? Porque esses versículos a gente pega para aplicar nessa visão de hoje. Aquele que sabe que vai fazer o bem para você, para a tua alma, o teu espírito, faça. Porque se você não fizer, você vai pecar. Aquele que pode fazer o bem para alguém e não faz, vai pecar. Então não importa se é para você, se é para alguém. Pode fazer o bem, faça. Se isso vai te fazer bem, faça. Se não, você vai pecar. Você vai pecar, porque quando Jesus encontrou com aquela mulher na beira do tanque de Samaria, ele disse, espera, vai chamar seu marido. Pois é, esse também não é seu. Que todos que você tiver, você teve, não era seu. Não era seu marido, era seu homem. Porque não era marido dela, era amante, era o que fosse. Jesus já sabia, foi diretamente com ela. Só que ele fez o seguinte, agora, sabe, agora você vai, e não peque mais. Ela conseguiu ver a vontade de Deus em Jesus de perdoá-la dos seus pecados. E ela sai contando tudo aquilo. Porque é uma questão de tempo. A gente não pode perder tempo. Quando a gente se envolve com as coisas que não dão certo, a gente perde tempo em Deus. Quantas pessoas nós sabemos que abandonam a igreja porque algo deu errado na vida delas? E elas acham que é Deus que não tem carinho com elas, que não tem amor com elas. Quantas? Está cheio por aí. Cheio por aí. E Deus não tem nada a ver com isso. Nadinha. Deus não tem nada a ver com isso. Somos nós que fazemos. Somos nós que criamos as situações difíceis. Que nessa noite o Senhor possa, sabe, trazer à tona para a gente. E se tiver algo que nós estejamos fazendo, nós que estamos aqui, aqueles que estão nos vendo, aqueles que vão nos ver, se tiver algo que nós estamos fazendo, que não é dos planos do Senhor, que o Senhor nos mostre e nos ajude a tirar da nossa vida. Nos ajude a direcionar a nossa vida para o caminho certo. Porque senão a gente vai ficar andando, volta, e não vamos sair do lugar. Porque Deus não está nesse negócio. Lembra que o Tiago diz, nós somos apenas vapores. Passamos muito rápido. Hoje nós estamos aqui. Amanhã não estamos mais. A vida passa muito rápido. Apesar de vivê-la e achando que essa vida ela é boa. Apesar de pensar que é isso. Mas a verdadeira vida eterna, que a gente vai viver eterna na eternidade, para toda a vida, onde você não vai morrer, ainda você não chegou. Você está começando a vivê-la, mas ainda não chegou. Que quando chegar, existe um portão no meio, onde tem um julgamento, onde tem um trono. E da partir dali é que a gente vai seguir no caminho. Ou talvez não. Aí só quem vai dizer é Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe o olhar de vocês, o meu pensamento, o seu pensamento, os meus projetos, os seus projetos. Que Deus possa abençoar. Que seja feita a vontade de Deus nos seus pensamentos, nos seus planos. Para que a vida não passe tão rápido e pegue você tão desprevenido, preocupado em ganhar, vender e comprar. E esquecer que é de Jesus